Bom, sou Nishikawa. O relacionamento que eu comecei a ter com o Brasil, isso passou há 50 anos atrás, em 1959. Foi solicitado para mim fazer uma pesquisa de como os japoneses estão vivendo lá. Era um programa da JICA, quer dizer, não é a JICA, é uma organização que antecipa a JICA. Para mim era o primeiro Brasil fazer uma pesquisa. Era muito difícil, porque eu mesmo era como se eu fosse um novo imigrante. Ver de maneira objetiva era muito difícil. Mas essa pesquisa, o período da pesquisa foi de 3 meses e, posteriormente, eu fui no instituto, nessa universidade. Era uma fundação. É uma fundação que tem um curso de mestrado, tem um diretor Silverlink. Ele disse, já que você veio do Japão para estudar sobre o Brasil, você pode estudar mais um pouco. E tive a permissão para ficar durante 1 ano e me permitiu desenvolver a pesquisa. Bom, foi estudo amplo em relação ao Brasil. E, posteriormente, durante 50 anos, já se passaram 50 anos, e nesse período pude ter vários relacionamentos com o Brasil. E agora, comemorando os 100 anos, eu estou tendo essa oportunidade de ficar aqui para fazer a minha explanação. Me sinto bastante honrado. Bom, agora eu gostaria de passar para o tema. O tema era a volta do Nikkei. O tema é desde o início do Dekasegi até a evolução atual e a contribuição para a economia brasileira e japonesa. E também dizer as problemáticas que envolvem os Nikkeis. Bom, quando é o tema economia bilateral Japão-Brasil, é uma questão muito difícil e que não cabe nas minhas mãos. E também é uma questão que envolve um muito longo prazo. E como eu comecei essa pesquisa há 50 anos atrás, mas eu acho que essa questão é uma questão muito a longo prazo. Então, eu gostaria de falar mais sobre o meu entendimento pela minha experiência. Aqui se usa muito a palavra Nikkei. É o Nikkei brasileiro, ou diga Nippo brasileiro, existe essa palavra. A Nikkei e japonês, qual a diferença? É uma questão muito peculiar. O Nikkei é uma pessoa que imigrou uma vez ao Brasil e depois retornou. Essa é a impressão que nós temos. O professor Koike também falou. Empresa japonesa que vai para lá, eles não são chamados de Nikkeis. Os funcionários das empresas japonesas não são chamados de Nikkei. Então, achamos que tem uma nuance de imigrante, pessoa que viveu lá. Então, é um imigrante que nasceu no Japão e foi para o Brasil, e seus descendentes. E com esse conceito, gostaria de usar a palavra Nikkei. O Nikkei que vive aqui no Japão. Eu acho que é uma palavra muito estranha que se utiliza aqui. Na hora de falar sobre os Dekaseguis, temos a questão dos filhos dos imigrantes. O professor Koike citou, vendo no geral. Eu não vou entrar nos detalhes porque o professor Koike já citou. Porém, gostaria apenas de citar uma questão. O imigrante antes da guerra eram imigrantes agrícolas que começam com colono,
Aí depois teve os outros imigrantes também. Em 1930, a partir deste ano, teve uma grande crise mundial e nessa fase aquelas fazendas antigas foram acabadas. Começaram a surgir os agricultores independentes. E uma parte disso, os imigrantes japoneses participaram dessas atividades. Porém, antes da Segunda Guerra Mundial, mesmo o agricultor que tinha a sua propriedade própria tinha um sentimento muito forte de querer retornar ao seu país. Muitas pesquisas demonstram essa vontade. Não tinha aquele conceito de imigrar, era quase zero. A maioria tinha vontade de retornar ao seu país. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, início da Segunda Guerra Mundial, acaba tendo um afastamento entre os dois países. O relacionamento entre o Brasil e o Japão acaba terminando. 1942 até a imigração retomar levou 10 anos. Então, eu digo, estabeleça esse período de 10 anos de afastamento entre dois países. Aconteceram muitas coisas. Tem os fatores, não sei se podemos pensar como fator positivo, mas foi nesse momento que o sistema de CACEG teve corroído e essas pessoas passaram a ter aquele conceito de imigrar definitivo naquela época. E foi nesse período que eles começam a ter as suas propriedades, começam a falar o idioma do português. E teve a questão também do grupo dos vencedores e dos perdedores dentro do Japão. Dentro dessa sociedade brasileira teve muitas brigas, inclusive assassinato entre os japoneses. Era um acontecimento muito difícil, drástico que teve naquela época. E foi discutido também depois no Congresso Nacional em proibir a imigração japonesa. E isso foi levantado no Congresso Nacional, isso foi discutido. Para algumas pessoas é um fato muito, muito conhecido. Na hora da votação, 99 a favor e 99 contra. Foi uma decisão 6-6. E, por último, no final, o presidente da mesa decidiu o último voto para contribuir à imigração japonesa. Então, essa proibição não foi aprovada. E isso tomou início a nova leva dos imigrantes. Em 1959 foi discutido isto, e eu fui ao Brasil, eu vi os registros, e já naquela ocasião eu fiquei fã do Brasil. Como podemos dizer, tem a justiça dentro das discussões. E, por último, este artigo, esta lei era para proibir todos os imigrantes do Japão, independente da idade, do sexo. Isso é uma questão que não vai colocar na Constituição. Foi essa a discussão. É uma questão, a idade, nacionalidade. Isto nós não podemos fazer. Temos que trabalhar tudo de maneira justa. E foi isso, e essa lei, essa proposta de lei não foi aprovada. Quando eu ouvi esse sentimento de justiça, este coração bem amplo, eu fiquei bastante emocionado.